Remy Goodwin Burke nasceu em 23 de setembro de 2013, filho de Shane Burke e Carrie Ann Goodwin, em Proserpine, Queensland, Austrália. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Tewara, a quem ele adorava. Os dois estavam sempre juntos. Remy também era carinhosamente chamado de H-Bomba. Ele era descrito como um garotinho vibrante, com um sorriso largo e um jeito compassivo. Remy aprendia rápido e, aos 6 meses, já fazia aulas de natação, que ele adorava. Ele era obcecado por estar na água. E o pequeno Remy já estava andando com apenas 8 meses de idade. Em março de 2015, quando Remy tinha 18 meses, seus pais precisaram fazer uma viagem de sua casa na cidade mineradora de carvão de Maramba, no centro de Queensland, até Brisbane. A viagem era longa, cerca de 1.000 quilômetros, mas eles precisavam ir porque Carrie Ann precisava consultar um médico, já que ela havia sofrido uma lesão nas costas recentemente. Ela sofreu essa lesão nas costas no trabalho e o neurocirurgião que precisava consultar estava agora em Brisbane. Originalmente, Shane e Carrie Ann iam fazer a viagem com as duas crianças. No entanto, à medida que a viagem se aproximava, o carro deles quebrou e eles tiveram que pegar uma caminhonete emprestada, que só tem 2 assentos e não permitiria espaço para as crianças. Infelizmente, ao invés da família toda ir, precisaram deixar as crianças para trás. E eles iam confiar o cuidado de Remy e sua irmã a um homem chamado Matthew Ireland. Matthew Ireland conhecia Shane há cerca de uma década. Shane e Matthew, na verdade, trabalharam juntos nas minas de carvão por anos. E, recentemente, Matthew também começou a fazer pequenos trabalhos na casa de Shane. Para ele, eles eram bons amigos naquele momento. Matthew sempre se mostrou confiável e responsável, e ele não tinha antecedentes criminais, então tudo parecia estar certo. No dia em que Carrie, Ann e Shane precisaram ir para Brisbane, em 24 de março de 2015, Matthew foi até a casa da família para cuidar das crianças. Quando Matthew chegou, o casal conversou rapidamente com ele e disse que não havia álcool na casa. Embora eu não tenha certeza do motivo pelo qual eles disseram especificamente para ele que não havia álcool, se ele tinha um problema anterior com álcool, não sei. Essa é a minha suposição. De qualquer forma, Carrie Ann e Shane estavam confiantes de que seus filhos estariam em boas mãos com seu amigo Matthew. Mais tarde naquele dia, depois que o casal já tinha chegado a Brisbane e Carrie Ann tinha ido à consulta médica, eles ligaram para Matthew para saber como as coisas estavam indo. Naquele momento, Matthew disse que estava tudo bem. O casal estava pronto para ir embora e voltar para casa no dia seguinte. Então, depois que Carrie Ann e Shane falaram com Matthew, eles foram dormir. No entanto, o casal foi acordado apenas algumas horas depois por uma série de chamadas não atendidas dos avós de Remy. Quando retornaram à ligação, os avós disseram ao casal que eles precisavam voltar para casa imediatamente e ir ao hospital porque Remy havia sido levado para lá, e que eles precisavam chamar a polícia. Carrie Ann e Shane, que estavam assustados e confusos, voltaram imediatamente para casa e foram ao hospital de Townsville, onde seu bebê estava em suporte de vida. Ele estava em estado crítico. Remy tinha sido levado inicialmente para o Hospital Maramba, mas seu estado era tão grave que logo depois foi transferido de avião para o hospital de Townsville. Quando os pais de Remy chegaram ao hospital, foram informados de que seu filho estava com o baço rompido, uma costela quebrada e o tronco encefálico gravemente lesionado. Ele também estava coberto de hematomas, e depois foi determinado que ele tinha 75 hematomas no total, 75 espalhados por seu corpinho pequeno. Os ferimentos de Amy eram tão graves que ele foi declarado com morte cerebral e seus pais foram informados de que não havia chance de recuperação. Os médicos disseram para Carrie, Ann e Shane que a lesão no tronco cerebral que Remy sofreu significava que, na verdade, ele já havia morrido em casa. E que as máquinas agora estavam apenas mantendo ele vivo. Então, no dia seguinte, em 26 de março de 2015, Remy, de 18 meses, foi retirado do suporte de vida e foi declarado morto. Shane diria: "Você podia perceber que ele já tinha partido quando entramos no quarto, porque na verdade ele morreu no banheiro. O tronco encefálico dele foi rompido pela força que o atingiu com intensidade suficiente para isso." Agora, o motorista da ambulância que trouxe Remy para o hospital também chamou a polícia para alertá-los de que havia suspeita de que Matthew tinha feito isso com ele.
Depois de ouvir isso, a polícia ligou para Mateu e pediu que ele os encontrasse na casa da família para que pudesse dar à polícia a sua versão do que havia acontecido com Amy. Enquanto estava lá, Mateu mostrou aos investigadores onde havia feito a reanimação em Amy e quando o investigador pediu para ele mostrar onde era o quarto de Amy, ele mostrou. E ele percebeu que o berço de Amy estava coberto de sangue e fezes. Ele disse que o sangue também continuava pelo chão. Nesse momento, o investigador sabia que algo não estava certo ali. Ele sabia que aquilo não era um acidente. Enquanto estavam lá, os policiais obtiveram uma versão preliminar dos acontecimentos de Mateus Irlanda, o babá de Amy. Claro, as primeiras versões dos acontecimentos que ele deu eram totalmente mentirosas e inventadas. No total, ele acabaria dando 4 versões diferentes. Mateus originalmente disse à polícia que Amy tinha sofrido uma convulsão. Mas então ele mudou a história e disse que, na verdade, sua irmã tinha machucado o garotinho e o atingido com uma cadeira. Lá vamos nós, culpando as crianças de novo. Finalmente, depois que os detetives apontaram várias inconsistências na história de Mateus, ele contou a eles o que realmente tinha acontecido com Amy. Mateus contou à polícia que Amy bateu a cabeça na lateral da banheira quando ele puxou violentamente a perna do menino, fazendo-o cair. Na verdade, Mateus espancou o pequeno e indefeso M ao longo de um período de 2 horas, embora mais tarde, no tribunal, Mateus dissesse que foi ao longo de um período de 10 horas. De qualquer forma, esse garotinho sofreu imensamente. Quase assim que Karine, Ana e Shani saíram de casa no dia 24 de março e deixaram Mateus com as crianças, Mateus trancou as crianças em casa e foi comprar álcool. Quando ele voltou, ficou sentado do lado de fora do apartamento bebendo, e toda vez que entrava de novo, aplicava outra forma de violência no pequeno Remy. Seja chutando-o como uma bola de futebol, pegando-o pelo pescoço, esmagando-o como uma lata de refrigerante ou empurrando-o com força no berço. Ele fazia cada vez mais toda vez que voltava para dentro de casa, disse ele depois. Ele perdeu o controle. O corpo do garotinho estava coberto por 75 hematomas de tanto ser chutado e socado repetidamente. A polícia inicialmente acusou Matthew Ireland de tortura e lesão corporal grave, mas quando o suporte de vida de Remy foi desligado, eles acusaram Matthew de assassinato. Em vez disso, após a morte de Amy, seus pais passaram a se culpar por terem deixado um predador entrar em sua casa, a casa que deveria ser o refúgio seguro de Amy. Carrie Ann diria publicamente: "Me desculpe, Amy, me desculpe." O casal confiava em Matthew Ireland. Acreditavam que ele era amigo deles e ele fez isso com o filho deles. E eles não conseguiam entender o porquê. Na noite em que Remy se machucou, Carrie Ann e Shane falaram com Matthew ao telefone por volta das 18h30. Como eu disse antes, naquela hora ele disse que estava tudo bem. Se as coisas estivessem ficando demais para ele, ele poderia ter contado para eles naquele momento, mas não contou, porque ele é só um canalha violento. A mãe de Remy, Carrie Ann, acredita que, uma vez que Mateus começou a bater no seu menininho, ele simplesmente não conseguiu parar. Enquanto o caso de Remy ainda aguardava seu julgamento na Suprema Corte, os pais dele foram informados de que Mateus Irlanda queria se declarar culpado de homicídio culposo. Eles esperavam que ele se declarasse culpado ou fosse a julgamento por assassinato, porque era disso que ele tinha sido acusado. Depois que Amy morreu, os pais dele absolutamente não concordaram com a redução das acusações contra Mateus e disseram isso ao tribunal. Eles disseram que preferiam levar o caso a julgamento. Mas, independentemente do que os pais, cujo filho tinha acabado de ser assassinado, disseram, o tribunal decidiu mesmo assim seguir em frente e reduzir as acusações contra Mateus Irlanda para apenas homicídio culposo. Agora, a sentença máxima para homicídio culposo é de apenas 10 anos, mas o tribunal disse ao casal que a intenção dele seria difícil de provar. Então, no dia em que o julgamento de Mateus Irlanda estava marcado para começar, ele se declarou culpado por homicídio culposo e, como eu disse, a sentença máxima é de 10 anos e ele teria direito à liberdade condicional após apenas 4. Em junho de 2017, Mateus Irlanda foi sentenciado pelo assassinato de Amy.
No entanto, ele foi condenado a apenas 8 anos e 6 meses de prisão. Ele ficou sentado lá chorando no banco dos réus enquanto ouvia a sentença e também ficou pensativo. Me desculpem aos pais de Remy, o que não significa nada neste momento. E como Mateus estava preso desde o terrível ataque a esse garotinho. Ele já havia cumprido 2 anos, o que significaria que ele estaria elegível para a liberdade condicional. Em março de 2019, quando Mateus recebeu sua sentença do juiz, a família de Amy entrou em desespero. Eles já estavam furiosos porque Mateus nem sequer havia sido julgado por assassinato, mas sim por homicídio culposo. Em vez disso, um deles gritou: "Você é um maldito assassino e deveria se envergonhar de si mesmo." Deixou Amy na mão, permitindo uma confissão antecipada e depois buscando uma sentença leve. Hoje, o juiz não só deixou Remy na mão, como também está decepcionando o povo australiano. Esse criminoso cruel poderá solicitar liberdade condicional em apenas, acho que são 17 meses. Tenho certeza de que as pessoas boas e decentes da Austrália vão concordar que isso não é justiça. Nós fomos continuamente privados de informações e nossos pensamentos, opiniões e apelos caíram em ouvidos surdos. Isso, no entanto, não vai nos desanimar. E continuaremos fazendo tudo o que pudermos para garantir que esse agressor violento não tenha a oportunidade de fazer isso novamente. E além dessa grande injustiça, a família de Remy planejava usar camisetas com o rosto da criança nelas. No entanto, para a sentença de Matthew, o juiz Duncan McMeekin disse à família para não usarem as camisetas, porque ele não queria um protesto silencioso no tribunal. Como a mãe de Remy, Carrie Ann, diria: "Nós temos que sentar lá e olhar para o rosto do assassino, mas ele não pode olhar de volta para o rosto da vítima dele." Não parece certo, mesmo com a proibição das camisetas no tribunal, enquanto Matthew Ireland era levado para cumprir sua pena na prisão. Um grupo na galeria rapidamente abriu os casacos, revelando camisetas brilhantes. Justiça para Remy. Os pais de Remy não foram informados nem puderam defender o filho durante a acusação. Eles também foram censurados em suas declarações de impacto à vítima e foram mantidos no escuro sobre a acusação de Matthew Ireland. Após a sentença de Matthew Ireland, a família de Remy iniciou uma petição ao Procurador-Geral de Queensland e também tentou recorrer da sentença de Matthew, porém, não tiveram sucesso em seu recurso. E a confissão de culpa de Matthew por homicídio culposo, que impediu que o caso fosse a julgamento, também significou que os pais de Remy não descobririam exatamente o que aconteceu com seu menininho naquele dia devastador. Agora, a irmã mais velha de Remy estava presente quando Remy foi atacado. Ela viu tudo. E depois, ela teria que ser consolada pela mãe no meio da noite, porque acordava gritando de pesadelos horríveis. Agora, durante o processo de sentença, Matthew se declarou culpado de agressão causando lesão corporal. Aparentemente, ele havia atingido uma menininha de 3 anos na cabeça, no mesmo mês em que atacou Remy. Eu imagino que a menininha de 3 anos era a irmã mais velha de Remy, mas não tenho certeza absoluta disso porque não está especificado. Mas essa confissão de culpa resultou apenas em mais 6 meses para Matthew, mesmo que a promotoria tivesse pedido 18 quando ele foi sentenciado pelo crime. A menininha de então 6 anos que Matthew havia atacado leu em voz alta sua declaração de impacto à vítima, dizendo que tinha medo de que o homem mau viesse pegá-la de novo. Ela continuou dizendo: "Por que você me bateu? Eu sou pequena e você é um homem grande, forte e corajoso." A advogada de Matthew afirmou que ele havia sido diagnosticado com TPT, esquizofrenia limítrofe e transtorno bipolar. E a advogada de Matthew também disse ao tribunal que seu cliente estava sob custódia protetiva porque ele já havia sido atacado 4 vezes na prisão. Isso é chamado de justiça prisional, a única forma real de justiça, às vezes. Em março de 2019, isso aconteceu cedo demais, enquanto os pais de Remy, Shane e Carrie Ann lutavam para manter o assassino de seu filho, Matthew Ireland, atrás das grades. Como ele agora estava elegível para a liberdade condicional, uma petição foi feita no Change.org, que dizia: "Isso é uma questão de segurança pública."
Não podemos permitir que esse assassino condenado de crianças retorne à nossa comunidade, onde poderia matar outra criança. Milhares de pessoas apoiaram os pais de Remy nisso. Ficaram indignadas com a sentença fraca que Matthew havia recebido. Carrie Ann, muito abalada, disse que a data de elegibilidade para a liberdade condicional de Matthew era uma vergonha e pediu ao Conselho de Liberdade Condicional que não o liberasse. Carrie Ann disse que ele quer sair e viver a vida dele e isso dói. Dói demais. Esse cara acha que pode matar Amy e 4 anos depois sair e continuar vivendo uma vida feliz. Eu não acho que isso seja justo. O casal se tornou ativista por sentenças mais longas para crimes de violência contra crianças desde a morte trágica do seu menininho e pediram ao Conselho de Liberdade Condicional que ouça as famílias das vítimas. Os pais de Remy se perguntaram como o Conselho de Liberdade Condicional poderia sequer considerar esse assassino de bebê como reabilitado e como a vida de Remy valia apenas 4 anos nesse momento. Os esforços deles podem ter dado resultado, já que a liberdade condicional de Matthew Ireland foi negada em 2019. Infelizmente, ele seria libertado apenas alguns anos depois, em setembro de 2023. E coincidentemente, a data de sua libertação foi um dia antes de Remy ter comemorado seu 10º aniversário. A avó de Remy, Lynn Burke, de 63 anos, chamou Matthew Ireland enquanto ele saía do centro correcional de Wolston. Ela chamou seu nome e Matthew olhou para ela. Ela gritou: "Você está livre hoje e nós ainda temos nossas sentenças de prisão perpétua." Ao que Matthew respondeu: "Você não sabe como tem sido lá dentro." "Ah, sim, mas você ainda não está vivo?" A família de Amy se manteve forte e acendeu 10 velas em um bolo para ele, além de cantar "Parabéns para você" em sua memória. Após anos lutando e batalhando por sentenças mais rigorosas para assassinos de crianças em Queensland, Carrie Ann Shane finalmente viu a aprovação de uma nova legislação que tratava desse assunto. De acordo com a nova lei, assassinos condenados cuja indiferença cruel cause a morte serão condenados à prisão perpétua ou a uma sentença indefinida e só serão elegíveis para a liberdade condicional após 20 anos. Agora, elas lutaram tanto por uma mudança na lei. Em memória de Remy, Carrie Ann Shane agora vive com a filha de 11 anos no extremo norte de Queensland. Elas foram para uma cidade pequena onde ninguém as conhece para seguir com suas vidas. O funeral de Remy Goodwin Burke foi realizado em 8 de maio de 2015 na Igreja Anglicana de São Lucas, na Prince Edward Drive, em Brownsville. Ele foi então enterrado no cemitério Mount Bassett, em Mackay, Queensland. Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Remy hoje. Eu não vejo isso como justiça. Claro, ele teve que cumprir 4 anos, apenas 4 anos, porém, pela vida do nosso filho, uma criança inocente, e ele fez isso de uma forma tão cruel e intencional também. Isso me deixa tão triste pela família de Remy, sabendo que eles provavelmente nunca terão paz porque não conseguiram justiça pelo seu menininho. E o homem que fez isso com ele agora está de volta às ruas. Não tem nenhum animal de estimação aí dentro. Eu sei que foi isso que eu disse, mas ela disse que era nisso que ele estava dormindo. Mas todos eles são assim. Eu não queria manipular isso. Não. Eu ainda não toquei nisso, mas ele foi encontrado de bruços naquele canto. Charlie Crone Miller nasceu em 26 de setembro de 2020 em Atlanta, Geórgia. Ele foi o primogênito de Stephanie e Eric Crone Miller. Ele tinha bochechas grandes e adoráveis e lindos olhos azuis. Com 4 meses de idade, Charlie estava prestes a evoluir, de uma risadinha fofa para uma gargalhada completa. Ele estava sempre cheio de sorrisos e carinhos. Então, Stefania sabia que teria que voltar ao trabalho quando Charlie tivesse apenas alguns meses de vida. Então, ela e o marido começaram a pesquisar, entrevistar e considerar todas as opções de creches próximas. Eles acabaram escolhendo uma creche domiciliar chamada Pequeno Amor, que ficava logo na rua de onde moravam.
A creche Pequeno Amor funcionava no porão de uma casa na Leisure Lane, em Dunwoody, Geórgia, e era administrada por uma mulher chamada Amanda Hickey. Agora, Amanda já administrava essa creche em sua casa há 10 anos e era uma membro muito respeitada da comunidade. Esse era um dos motivos pelos quais Stephanie e seu marido haviam escolhido essa creche para Charlie. Charlie já frequentava a Little Lovies há cerca de um mês, em fevereiro de 2021, e na manhã de 3 de fevereiro, Stephanie beijou a bochechinha fofa de Charlie para se despedir e seu marido Eric o levou para a creche. Mas mais tarde naquele dia, Amanda Hickey, a dona da creche, ligaria para o 911 dizendo que uma criança sob seus cuidados não estava respondendo. Essa criança era Charlie. Ele foi encontrado de bruços, coberto com seu próprio vômito, sem respirar. Quando os socorristas chegaram ao local, realizaram RCP para tentar salvar a vida de Charlie. Ao receber a notícia de que seu filho não estava respirando, Stephanie correu para a casa de Amanda e entrou na parte de trás da ambulância para ir ao hospital com Charlie. Deixe ela ir na ambulância com eles, corrida escocesa. A senhora entre na ambulância agora, eles estão se preparando para ir. Essa é a mãe. E, infelizmente, apesar das tentativas de salvamento dos paramédicos, Charlie foi declarado morto após ser levado ao Children's Healthcare de Atlanta. 2 dias depois, em 5 de fevereiro, Amanda Hickey foi presa e acusada de homicídio doloso em 1º grau e 2 acusações de crueldade contra crianças em 2º grau. Por que você não se vira e me encara se mudou minhas costas? Ok, você está sendo presa. Certo, você quer falar comigo? Se quiser, voltamos à delegacia e conversamos. Caso contrário, você vai direto para a cadeia do condado. Sim. Você quer mesmo conversar comigo? Sim. Vamos voltar para a sala de entrevistas e depois você será levado para a cadeia. Posso avisar alguém lá dentro da morte para onde estou indo? Quem está lá dentro? Minha filha. Sim, deixa eu chamá-la até a porta. Tem certeza qual o nome dela, Natalie? Natalie? Senhorita Natalie? Você pode vir aqui para mais um, por favor? Rama vai com a gente, tá bom? Ela vai para a sede por enquanto, ela quer conversar. E depois disso, ela vai ser levada para a cadeia do condado de DeKalb. Quando ela chegar lá, vai poder fazer ligações e avisar você sobre a Bonnie e essas coisas. Mas provavelmente vai levar alguns dias até ela conseguir uma fiança. Certo? Ela queria que você soubesse... O que posso dizer ao advogado? Por que ela está presa? Homicídio doloso e crueldade contra crianças em 2º grau? Amanda disse à polícia que colocou Charlie no berço portátil de costas, conforme exigido pela lei estadual. Ela disse que ele deve ter virado sozinho de costas para a barriga a partir dali. No entanto, as imagens que a polícia obteve do sistema de segurança da casa de Amanda mostraram uma história bem diferente. Às 13h05, ela levou Charlie até o berço portátil e o deitou de bruços. E isso, claro, vai contra as orientações médicas recomendadas para posições seguras de sono infantil. E ela sabia disso, pois havia recebido treinamento sobre isso, nas imagens de segurança. Charlie engatinhou um pouco até por volta das 13h45, quando finalmente parou. E Amanda não verificaria o pequeno Charlie por cerca de 2h30. Só foi até as 15h45 que ela voltou lá e foi nesse momento que ele foi encontrado sem resposta. Eu não sei por que ela o colocou de bruços e não de costas. Não é como se desse mais trabalho simplesmente colocar um bebê de costas. Então, Amanda havia sido acusada de homicídio doloso pelo fato de ter colocado Charlie de bruços, causando sua morte. E ela havia sido acusada de crueldade infantil em 2º grau por causa da angústia física ou mental cruel ou excessiva que ela fez Charlie passar ao colocá-lo de bruços. Amanda foi registrada na cadeia do condado de DeKalb. E quando ela fez sua primeira aparição no tribunal no dia seguinte à sua prisão, o juiz encaminhou o caso dela para o Tribunal Superior. E como Amanda Hickey e sua creche, a Pequena Lovies, eram tão conhecidas e respeitadas na comunidade, alguém realmente criou uma vaquinha online para ajudar a família de Amanda com as despesas legais. No entanto, isso foi encerrado pouco depois de arrecadar cerca de $15 mil, quando novas acusações contra Amanda começaram a surgir.
Na audiência de fiança em 18 de fevereiro, promotores informaram ter apresentado mais 4 acusações de crueldade contra crianças contra Amanda. Isso foi baseado em imagens de câmeras de segurança que foram descobertas no dia em que Charlie morreu. Ao revisar as imagens das câmeras, a polícia descobriu abusos envolvendo outras 6 crianças no centro de cuidados, todos bebês e crianças pequenas, com menos de 2 anos de idade. Amanda foi acusada de empurrar e agarrar uma menininha puxando um punhado de cabelo. E puxar a menina de volta para o cercadinho antes de levantá-la pelo braço e pescoço, fazendo com que o rostinho da bebê ficasse vermelho. Amanda também foi vista nas câmeras pegando um bebê de 6 meses e sacudindo-o 2 vezes antes de largar o bebê em uma cadeirinha e cobrir sua cabeça com um cobertor. Amanda então saiu da sala e também foi vista segurando uma criança de cabeça para baixo pela perna e depois deixando-a cair de rosto no chão. O vídeo mostrou Amanda balançando outros bebês pelos pés, jogando-os no chão, puxando-os pelo cabelo, empurrando e fazendo crianças pequenas tropeçarem, além de colocar outros bebês em posições de sono inseguras. E geralmente, depois que Amanda atacava esses bebês indefesos, ela simplesmente saía da sala e os deixava chorando. Ou seja, exatamente o oposto do que uma cuidadora de creche deveria fazer. Na época da morte de Charlie, Amanda também tinha 10 crianças sob seus cuidados, entre bebês e crianças pequenas. Ela só tinha licença para cuidar de 6 crianças ao mesmo tempo. 10. Não tem como ela conseguir dar um cuidado adequado para 10 bebês e crianças pequenas, mesmo que ela não fosse uma pessoa cruel e sádica. Isso é bebês e crianças pequenas demais. Nesta audiência, a advogada da Amanda também pediu que a fiança dela fosse fixada em $200 mil e familiares e amigos também falaram em apoio a Amanda. No entanto, depois que a juíza assistiu às imagens de Amanda com as crianças sob seus cuidados, ela negou completamente a fiança dela. Por volta da prisão dela, o estado também fechou a creche da Amanda. O Departamento de Cuidado e Aprendizagem Infantil da Geórgia fez uma declaração dizendo que a senhora Hickey não recorreu à nossa ordem de fechamento emergencial dentro de 48 horas. Como resultado, o Centro de Aprendizagem Infantil Familiar dela, localizado na 2369 Leisure Lane, em Dunwoody, ficará fechado pelos próximos 21 dias. Enquanto continuamos investigando a morte da criança que ocorreu lá em 3 de fevereiro de 2021, se determinarmos que é necessário revogar a licença dela, o programa permanecerá fechado até que uma audiência seja realizada perante um juiz de direito administrativo. E a creche da Amanda tinha acabado de ser inspecionada dias antes da morte do Charlie, em 28 de janeiro. Foi determinado que a creche Pequeno Amor havia cumprido os requisitos para continuar operando após um estudo de licenciamento feito pelo Estado. No entanto, ela foi autuada por não ter completado as horas anuais de treinamento exigidas pelo Estado. Ela havia completado apenas 3 das 10 horas necessárias a cada ano. E durante aquela inspeção em janeiro, que foi realizada virtualmente devido à pandemia, Amanda estava em conformidade, cuidando de apenas 6 crianças naquele momento. Acho que ela devia ter algumas escondidas no armário, mas foi só uma inspeção virtual. A creche também havia sido inspecionada recentemente e tinha boas avaliações no qualityrated.org. Em 12 de março de 2021, Amanda Hickey teve sua fiança concedida no valor de $50 mil e naquela noite ela foi liberada da prisão após o pagamento da fiança. No entanto, ela tinha várias condições que precisava seguir. Ela foi equipada com uma tornozeleira eletrônica monitorada por GPS e ficou em prisão domiciliar. Ela também não podia falar com nenhuma de suas vítimas ou com as famílias das vítimas. E ela estava proibida de ter contato com qualquer criança menor de 10 anos, exceto com as suas próprias, e não podia trabalhar em nenhuma creche. Agora, a advogada de Amanda tentaria impedir que as imagens de vídeo de vigilância gravadas na creche fossem usadas no julgamento. A advogada dela argumentava que, depois que a polícia foi até a casa de Amanda, após a ligação para o 190, ela nunca foi informada de que era alvo de uma investigação de assassinato e nunca lhe disseram que tinha o direito de permanecer em silêncio ou o direito de recusar entregar as imagens de vigilância ou o DVR ao Departamento de Polícia de Dunwoody. O documento que a advogada de Amanda havia apresentado também argumentava que sua cliente foi intimidada a acreditar que precisava cumprir tudo o que a polícia de Dunwoody havia solicitado.
o que então resultou em uma violação intencional do direito da senhorita Hickey, garantido pela Quarta Emenda, de estar segura em sua casa contra buscas e apreensões indevidas. Mas não é algo indevido, porque a criança morreu na casa dela, então como isso seria indevido de alguma forma? No entanto, os promotores argumentaram que Amanda não tinha uma expectativa razoável de privacidade, já que a creche, operada em sua própria casa, estava sujeita a regulamentações estaduais, que incluíam o consentimento para inspeções e entradas pelo Departamento de Cuidado e Aprendizagem Infantil da Geórgia na época. O documento acrescentou que as agências estaduais de serviços de cuidado infantil, que supervisionam as operações das creches, teriam acesso a todos os registros relacionados ao cuidado das crianças, incluindo a vigilância por vídeo. Você não pode simplesmente esconder isso das autoridades quando administra uma creche, não funciona assim. Além disso, Amanda havia dado consentimento à polícia, como pode ser visto nas imagens da câmera corporal, para entrar em sua casa, para ver as imagens das câmeras de vigilância. E também para levar as imagens de volta à delegacia para ajudar na investigação. Coloquei-o para dormir de costas, mas os pais dizem que ele virava, embora eu nunca tenha visto. Que horas você ligou pra Nana? Posso te mostrar minha câmera? Eu estava bem apavorada, completamente surtada, então eu não sei. Eu disquei, e aí acho que fiquei apertando de novo, e depois acho que foi eles me ligando de volta. Deitei o Charlie de costas e o achei nesse canto. Nesse canto, Rolar aqui... Para esta posição, aqui. Havia um tapete, ou é um tapete? Esse é o tapete em que ele estava deitado? A que horas você o colocou no chão? Depois das 2 horas? Acho que esse é o horário normal dele, tipo 2 ou 2:30. Ele normalmente faria isso. Ele teria dormido e depois tomado uma mamadeira às 3. Ok, então você desceu às 2h45, 3h40, 3h45. Se eu soubesse que era uma emergência, não teria deixado ele dormir. Achei que ele só estava cansado ou dormindo. A mamadeira dele estava marcada para as 3 horas, então deixei pronta no balcão aguardando ele acordar. Então isso é só Só me mostra de novo, assim pela frente, esse é o verso. Pode me mostrar como colocou e depois encontrou na foto. Você viu esse? Sim, deixei aberto porque precisa drenar e não está indo pela mangueira. O balde está cheio. Ia te avisar sobre isso? Tire uma foto das roupas dela. Sim, tudo bem. Só para ninguém pensar que aquilo estava aberto. Certo. Você não precisa mover, tudo bem. Aqui mesmo, na verdade, está bom. Tudo bem. Me mostre como você o posicionou. Claro. Claro, vou te mostrar uma foto e depois como filmar. Tá bom? Havia outra criança lá, então você o colocou no chão e pegou a outra, certo? Então ele ficou lá dentro sozinho. Ele ficou sim. Sim. Houve uma troca. Notei que suas câmeras gravam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acredito que sim, é. Ou é só por movimento? Essa é uma ótima pergunta, não tenho certeza. Tudo certo, vamos conseguir acessar. Acho que sim. As famílias não, os caras do Honey não compartilham isso com elas. Não, sabe? Ela afirmou que era um protetor de colchão, mas não parece ter nenhum. Eu disse isso, mas ela garantiu que era o que ele usava. Mas todos são assim. Eu não quis mexer nisso. Não. Eu ainda não mexi nisso, mas ele foi encontrado de bruços naquele canto, no canto superior esquerdo. Ela o colocou de volta e disse que ele deve ter rolado. Mas eles têm uma câmera aqui. Eu consegui aquela ali. Eu não sei. Tá vendo? Não, não é seguro. Descoloração na almofada. E depois a descoloração no próprio marrom.
Mesmo que a advogada dela tentasse impedir o uso das imagens das câmeras no julgamento, isso não mudaria o resultado. Porque no dia 22 de setembro de 2023, Amanda se declararia culpada de 7 acusações de crueldade infantil em primeiro grau, 7 acusações de conduta imprudente, uma acusação de crueldade infantil em segundo grau e 3 acusações de agressão. Amanda fez um acordo Alford, que permitiu que ela mantivesse sua inocência, ao mesmo tempo em que aceitava que era melhor para ela se declarar culpada. Amanda Hickey foi condenada a 35 anos, sendo 30 deles em regime fechado e os 5 anos restantes em liberdade condicional. Quando ela for libertada, sua liberdade condicional exigirá que não tenha contato com as vítimas ou suas famílias. Ela não poderá ter contato ou trabalhar com nenhuma criança menor de 13 anos e não poderá se beneficiar financeiramente deste caso. Durante a audiência de sentença, Amanda pediu desculpas às famílias das vítimas, dizendo: "Eu sei que não há nada que eu possa dizer em palavras para tirar a dor deles, exceto assumir a responsabilidade e expressar um profundo pesar pelo que eu fiz. Esse é o meu legado agora, não há desculpas. Eu falhei com todos. Falhei comigo mesma, falhei com minha família, meus pais, clientes, ex-clientes. Eu parti o coração de todos com a minha conduta naquele dia e sou absolutamente responsável por tudo." Durante esta audiência virtual, Stephanie Kronmiller, mãe de Charlie, também falou e disse que gostaria de poder apagar aquele dia e segurar Charlie mais uma vez em seus braços. Ela disse que agora está vivendo um pesadelo porque confiou em alguém que mentiu e ainda acha que é inocente. Ela só sente por ter sido pega. Stephanie diz que não viu nenhum remorso por parte de Amanda e Amanda foi presa imediatamente após a audiência. Uma vaquinha foi criada para estabelecer uma instituição de caridade em nome de Charlie e ajudar a cobrir quaisquer necessidades da família que possam ter surgido com a morte de Charlie. O funeral de Charlie Kronmiller foi realizado em 10 de fevereiro de 2021, na Igreja Presbiteriana Peachtree. Ele foi cremado em seguida. E o Exército de Charlie é uma fundação em memória de Charlie, criada por seus pais. A fundação luta para proteger bebês e crianças pequenas que ainda não têm voz própria. Os pais de Charlie também receberam um novo bebê chamado Liam, diminutivo de William, no dia 21 de setembro de 2022, apenas alguns dias antes do que teria sido o segundo aniversário de Charlie. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Charlie hoje. O que aconteceu com Charlie e sua família é assustador. Você simplesmente não sabe em quem pode ou não confiar. Essa creche tinha ótimas avaliações, estava aberta há anos e a dona era adorada pela comunidade. E ainda assim, não só um bebê morreu lá, como outros bebês e crianças pequenas estavam sendo abusados. E, infelizmente, foi preciso o pobre bebê Charlie morrer para que essas atrocidades viessem à tona. As atrocidades cometidas por uma mulher cujo trabalho era cuidar dessas crianças porque seus pais confiavam nela. Zariel Oliver nasceu em 8 de janeiro de 2013. Ela era uma garotinha feliz e animada que adorava dançar, ler e brincar com seus irmãos. A Maya Hughes nasceu logo depois, em 23 de dezembro de 2013. Ela era uma garotinha doce que adorava brincar ao ar livre, cantar e dançar. E então Tamari Oliver nasceu 3 anos depois, em 28 de outubro de 2016. Ela adorava se divertir e fazia amizades com facilidade. Ela também adorava brincar com suas bonecas e com seus irmãos. As 3 meninas nasceram em Mount Pleasant, Texas, filha de sua mãe, Shamanique Oliver. As meninas também tinham outros 3 irmãos. Shamanique Oliver, de 28 anos, foi para o trabalho em 29 de julho de 2022 por volta da 1 da tarde. Ela era enfermeira e trabalhava em uma clínica de cuidados domiciliares em Texarkana. Então, a prima de Shamanique, chamada Paris Props, morava com ela há cerca de 2 anos. E ele estava na casa em Atlanta, Texas, naquela noite, cuidando dos 6 filhos de Shamanique. Shamanique tinha uma filha de 9 anos, uma de 8 anos, uma de 7 anos, uma de 5 anos, uma de 4 anos e uma de 1 ano. Enquanto estava no trabalho, ela ligou na hora do jantar para saber como as crianças estavam e se tudo estava bem.
As crianças disseram para ela que estavam jantando e depois estavam assistindo TV juntas. Ela perguntou o que eles iam fazer pelo resto da noite e disseram que iam ficar em casa e assistir mais TV e depois tomar banho antes de dormir. Eles não iam sair porque já estava tarde e sabiam que não deviam ir para fora quando começava a escurecer. Então, o turno da Xamanica estava previsto para terminar às 10 horas daquela noite e ela morava a cerca de 25 minutos dali. Então, ao imaginar que chegaria em casa, pensou que todos os filhos já estariam dormindo. Porém, às 9 da noite, apenas uma hora antes do fim do seu turno, ela recebeu uma ligação da sua prima, Paris, dizendo que seus filhos estavam desaparecidos. Ele não disse quantas crianças ou quais crianças estavam desaparecidas. Ela presumiu que poderiam ser todas. Ele também não tinha ligado para o 190 ainda. Ele ligou primeiro para Xamanica. Harris precisou correr até a casa de um vizinho para pedir o telefone, pois aparentemente não tinha celular ou não estava com ele. Eu não sei. Xamanica, completamente em pânico, saiu mais cedo do trabalho, entrou no carro e foi voando para casa. No caminho, ela ligou para o 190 para informar que seus filhos estavam desaparecidos, embora, até aquele momento, ela ainda não soubesse quantos ou quais filhos. Ela também ligou para a tia, pedindo que fosse correndo até lá e começasse a procurar as crianças antes que ela chegasse em casa, e depois ficasse procurando pelos filhos caso ainda não tivessem sido encontrados quando ela chegasse, agora, por volta das 22h. Guardas florestais do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. As equipes de resgate e combate a incêndios do condado de Cass e o gabinete do xerife do condado de Cass estavam no local para procurar as crianças desaparecidas, que foram identificadas como Zariel Oliver, de 9 anos, Amaya Hughes, de 8 anos, e Tamari Oliver, de 5 anos. Os 3 filhos de Xamanica foram achados em segurança em casa. Guardas florestais do Texas usaram cães para buscar as 3 meninas desaparecidas. Os policiais levaram o cão até o último local conhecido das meninas, que era a casa delas. Assim, eles captaram o cheiro e seguiram o rastro até onde elas foram. O cachorro localizou o cheiro e guiou os policiais até uma propriedade vizinha. Eles continuaram descendo em direção a um lago, que ficava a cerca de 180 metros da casa das meninas, e ao longo da rodovia 77, lá, eles encontraram um par de tênis perto da água, que foram identificados como pertencentes a uma das meninas. Também havia uma bicicleta roxa deitada de lado ao lado do lago, embora não tenha sido revelado se ela realmente pertencia a uma das meninas ou não. A polícia então percebeu algo mais revelador. Havia pegadas na lama levando diretamente para dentro do lago. Ao verem isso, chamaram uma equipe de mergulho para buscar as meninas. Xamanica estava confusa sobre o motivo de a polícia estar procurando ao redor do lago, porque suas meninas nem sabiam que havia um lago ali. Elas nunca foram para aquele lado e não sairiam àquela hora, pois sabiam que não deviam. Cerca de 35 minutos após a chegada de Xamanica, a polícia a abordou e perguntou sobre roupas encontradas. O policial disse que tinham encontrado alguns casacos que estavam amarrados juntos no lago, e ele perguntou se pertenciam às filhas dela. Xamanica confirmou que realmente pertenciam às filhas dela. Mas a questão era que aqueles casacos tinham sido jogados recentemente no lixo porque não serviam mais nas meninas, então como eles foram parar lá? A policial também disse que as jaquetas tinham sido amarradas pelas mangas, quase como se alguém estivesse tentando usá-las como uma corda. E foi logo depois disso que as policiais tiveram que dar uma notícia terrível para Xamanica. Elas tinham retirado um corpo do lago e era a Amaya, de 8 anos. Xamanica ficou tão desesperada que começou a ter um ataque cardíaco. E ela sabia que era um ataque cardíaco porque já tinha tido um ano antes e estava tomando remédios para isso. Naquele momento, porém, com toda a confusão, ela tinha esquecido de tomar o remédio. Xamanica foi levada para um hospital local e foi enquanto estava no hospital que ela recebeu a notícia terrível. Os policiais tinham encontrado os corpos das outras 2 meninas. Os corpos de Zariel e Amaya também foram encontrados no fundo do lago. A polícia disse a ela que as 3 meninas tinham se afogado. Xamanica mal se lembra do momento em que soube que os corpos das outras 2 meninas tinham sido encontrados, porque eles tiveram que sedá-la para que ela não sofresse outro ataque cardíaco. As 3 meninas foram encontradas totalmente vestidas, embora 2 delas estivessem sem os sapatos. Os corpos das meninas foram enviados para autópsia, e quando os resultados chegaram, todos ficaram em choque.
Elas não se afogaram. A causa da morte das 3 foi estrangulamento. Também havia lacerações em seus rostos. E para piorar ainda mais, as 3 meninas também foram abusadas sexualmente. E só em 23 de março de 2023 foi divulgado um comunicado informando ao público que a causa da morte das meninas não foi afogamento acidental, mas sim homicídio. A promotora do condado de Cass disse que houve um atraso na autópsia por algum motivo. E foi por isso que também houve um atraso em informar ao público que ainda havia um assassino de crianças à solta nas ruas. E Paris Props, de 31 anos que antes morava com a família, agora nem falava mais com Shamanique. Ele estava ignorando ela. Desde que as meninas foram encontradas mortas, a polícia nem sequer o interrogou. Eles fizeram algumas perguntas para ele quando chegaram à cena naquela noite. Mas ele nunca foi levado para nenhum tipo de entrevista formal, e ele foi o último adulto que se sabe que esteve com elas. Na época, ele morava com a mãe e ela dizia para ele não falar com a polícia. E ela também dizia para todo mundo ficar longe da casa. Então lembre-se que a mãe de Paris é tia de Shamanique, portanto também é tia das 3 meninas. E ela está tentando proteger o filho, que sabe algo sobre a morte de 3 meninas inocentes, em vez de dar justiça a elas. E embora Paris tenha ido ao funeral das meninas, ele dormiu durante toda a cerimônia. Paris também tem um longo histórico criminal que inclui contravenções, acusações de porte de arma, acusações relacionadas a entorpecentes e acusações de dano criminal. Mas Shamanique disse que, nos 2 anos em que ele morou na casa dela, nunca houve nenhum problema com ele. A filha de 4 anos de Shamanique, cujo nome não foi revelado, conversou com os Texas Rangers. E ela contou a eles que viu Paris entrando na floresta com as 3 menininhas antes do desaparecimento delas. Mas eles não quiseram ouvi-la, dizendo que ela era muito pequena. Deixa eu te falar, se minha filha de 4 anos dissesse algo assim do nada, eu acreditaria totalmente nela. Crianças inventam coisas como princesas e unicórnios, não esse tipo de coisa. A vizinha, que tinha emprestado seu telefone para Paris naquela noite para ligar para Shamanique, disse que sentiu que algo não estava certo. E ela também disse que contou isso aos policiais. Uma informação muito importante. Ela disse que quando Paris apareceu na casa dela, ele estava molhado. E não apenas suado, mas encharcado, segundo ela. Durante o funeral da garota, Shamanique percebeu que Tamari e Amaya não pareciam ter muitas lacerações no rosto, como havia sido mencionado no laudo da autópsia. No entanto, parecia que Zariel tinha sofrido lacerações. A mãe dela disse que o rosto da filha parecia ter precisado ser parcialmente reconstruído para o funeral. Agora, ninguém foi nomeado como pessoa de interesse ainda, neste caso, ninguém. Já faz mais de 1 ano agora. E Shamanique tentou entrar em contato com o Ranger do Texas que está trabalhando no caso da garota, Josh Mason, para perguntar como está indo a investigação e em que ponto eles estão. Mas ele nunca retornou as ligações ou e-mails dela. Desculpa, teve uma vez que ele retornou. Ele ligou para ela de um número desconhecido e perguntou se as pessoas tinham tentado entrar em contato com ela desde que um comunicado de imprensa tinha sido divulgado. Então, parecia que ele só estava preocupado com uma possível má repercussão na mídia, e não com o que realmente aconteceu com as meninas. Os Texas Rangers estão investigando os assassinatos de 3 meninas em Cass County e agora uma organização polêmica está se envolvendo na situação. Donald Britton, da NBC6, traz as últimas novidades. A mãe das 3 meninas assassinadas em Cass County no último verão agora recebe apoio da nova nação dos Panteras Negras. Estamos sofrendo junto com essa mãe e sua família porque não entendemos como 3 lindas menininhas negras puderam ser assassinadas neste condado. Mesmo assim, as principais agências de investigação nem sabiam que era assassinato e trataram como afogamento acidental. Zario Robertson Oliver, de 9 anos, Amaya Hughes, de 8 anos, e Tamari Robertson Oliver, de 5 anos, foram dadas como desaparecidas em 29 de julho por sua prima, que era responsável por cuidar delas enquanto a mãe trabalhava. No dia seguinte, os corpos foram achados em um lago perto da rodovia Texas 77 nos arredores de Atlanta, Texas. Relatórios recentes de autópsia mostram evidências de que as 3 meninas foram estranguladas e sofreram lacerações no rosto, e suas mortes agora estão sendo investigadas como homicídios.
A nação dos novos Panteras Negras está exigindo que os Texas Rangers envolvam o FBI. Todo cidadão deste condado, não importa sua raça, classe ou status, deveria estar indignado e absolutamente preocupado, e andando por aí paranoico, sabendo que um assassino de crianças está à solta. Ninguém foi preso até agora. Caso saiba de algo, contate os Texas Rangers. Não passa um dia sem que a mãe da menina pense em Zara, Amaya e Tamari. Ela diz: tudo o que eu sempre tentei fazer foi trabalhar e ser uma boa mãe para meus filhos. Mas agora, ela diz que está difícil ganhar a vida, e ela mal está conseguindo se sustentar, porque ainda continua de luto, embora esteja conseguindo algum dinheiro no momento, desenhando e vendendo camisetas e copos. Desde que a história da menina saiu nas notícias, Shamanique diz que tem sido repetidamente assediada por completos desconhecidos. As pessoas ligam para ela de números falsos e mandam mensagens para ela no Facebook de contas falsas, dizendo que ela é uma mãe negligente, que recebeu o que merecia e que os filhos dela também estariam melhor mortos. Ela estava tentando sustentar os filhos. Ela estava trabalhando em 3 empregos na época. Como é que alguém pode sentar e dizer que ela é uma mãe negligente? Ela confiava no primo dela. Ele tinha morado lá por 2 anos sem problemas, segundo ela. Então, é claro que ela confiaria nele para cuidar dos filhos dela. Ele já estava lá há 2 anos com as crianças. A promotoria do condado de Cass disse que os investigadores já interrogaram várias pessoas e que os testes de DNA ainda estão em andamento. E como eu disse, nenhum suspeito foi nomeado e nenhum motivo para os 3 homicídios foi revelado até agora. E o xerife do condado de Cass, Larry Rowe, disse que é uma investigação muito ativa, mas não vai dar mais detalhes. Um funeral em homenagem à garota foi realizado no sábado, 13 de agosto de 2022, no auditório da Atlanta High School, em Atlanta, Texas. Eles foram enterrados juntos no cemitério Gum Springs CME, em Douglasville, Texas. A família também realizou uma soltura de balões para Zariel, Tamari e Amaya no sábado, 29 de julho de 2023, perto da casa de onde as meninas desapareceram. Bem, obrigada por ouvirem todas as histórias de Zariel, Tamari e Amaya hoje. Isso é sinceramente revoltante, que não haja suspeitos e nenhuma prisão tenha sido feita. E o homem, o único adulto que estava com as crianças naquela noite, nem sequer foi interrogado formalmente. Mais de 1 ano depois, ainda há um assassino de crianças à solta, e um muito violento, por sinal. Essa pessoa não só matou 3 meninas em uma noite, como também as agrediu. Mais pessoas precisam saber sobre esse caso. Essas 3 lindas menininhas merecem justiça, assim como a família delas. 9 de dezembro. A polícia disse que encontrou Fridley inconsciente dentro de um apartamento na Monterey Parkway, em Sandy Springs. Kirsty Flood, de 29 anos, a babá de Fridley, foi presa. A família de Fridley disse que a babá primeiro relatou que a menina morreu após cair no parquinho, mas uma autópsia revelou que ela sofreu ferimentos graves. Fallon Fridley nasceu em 27 de setembro de 2018, filha de Kristen Fridley Gaunt, em Hollywood, Flórida. A mãe de Fallon, Kristen, se casou com um homem chamado Cameron Gaunt, a quem Fallon considerava seu papai. O pai biológico dela, na verdade, nunca fez parte da vida dela e desapareceu completamente da vida de Kristen. Quando estava grávida de 8 meses da Fallon, a pequena Fallon adorava dançar e cantar. Ela também amava seu gatinho, que se chamava Sr. Butters. Ela tinha um bichinho de pelúcia favorito chamado Lovey, que sempre a acompanhava. Diziam que Fallon era gentil e carinhosa, e ela já praticava cuidar de animais necessitados, possivelmente seguindo os passos de sua mãe, que era técnica em veterinária. Em agosto de 2020, depois que a creche de Fallon fechou por causa da pandemia, Kristen começou a mandar sua filha para a creche domiciliar de uma amiga. Kristen já era amiga de Kirsty Flood há quase 5 anos nessa época, então parecia a opção perfeita para cuidar de sua filha. Kirsty também era mãe e tinha uma filha de 3 anos, além de um filho de 8 meses. A filha de 3 anos dela era a melhor amiga da Fallon. Assim, desde agosto, Fallon passou a ir à casa da Kirsty 3 vezes por semana, enquanto seus pais trabalhavam. E ela parecia adorar ir para a casa da Kirsty.
Alguns dias ela nem queria ir embora, queria continuar brincando. Na manhã de 9 de dezembro de 2020, por volta das 7h, Cameron deixou Fallon na casa da Kirsty para passar o dia como sempre e retornou por volta das 13h30. Kristen recebeu uma mensagem da Kirsty perguntando se Fallon podia dormir lá. Kristen concordou, pensando que sua filha se divertiria muito brincando com a filha da Kirsty. Então Kristen disse para Kirsty que tudo bem e falou que ligaria em algumas horas para saber como Fallon estava, porque ela estava no trabalho naquele momento. Kristen falou novamente com a babá por volta das 16h30 daquela tarde, e nesse momento, Kirsty disse para a mãe que Fallon estava ótima e que elas estavam no parque brincando. O celular da Kirsty então descarregou, o que irritou um pouco a Kristen, mas não a deixou preocupada porque ela confiava na amiga. A mãe também achou que logo receberia notícias da babá. No entanto, acabou levando mais 2 horas até conseguir falar com ela. Por volta das 18h30, Kristen finalmente conseguiu falar com Kirsty e pediu para falar com sua filha Fallon. Kirsty pediu para ela esperar cerca de 1 hora, porque precisava carregar o celular. Kirsty acabou fazendo uma chamada de vídeo para Kristen às 19h30. E quando ela fez, Fallon estava em um quarto com pouca luz e apoiada em uma cama. Ela parecia que tinha acabado de acordar. Mas quando Kristen tentou falar com ela, Fallon não respondeu. E mesmo que a mãe achasse isso meio estranho, porque Fallon sempre adorou conversar, ela pensou que era só porque a menininha tinha tido um dia longo e estava muito cansada. Kristen então passou o telefone para o marido, Cameron, para que ele pudesse dizer oi para a filha deles, Fallon. Mas assim que ele disse "Oi, querida" e olhou para a filha, o telefone caiu. Isso deixou Cameron desconfortável e ele perguntou a Kristen se deveriam buscar Fallon. Eles tentaram contatar Kirsty novamente, mas após várias ligações não conseguiram. Os pais preocupados ligaram para o namorado dela, que esteve lá por horas enquanto ela cuidava de Fallon. Quando ele finalmente atendeu depois de várias ligações, disse a Cameron e Kristen que o celular de Kirsty tinha descarregado de novo, mesmo ela tendo acabado de carregá-lo por mais de 1 hora. Quando Kristen finalmente falou com Kirsty, ela disse que Fallon estava muito bem. Ela tinha acabado de jantar e logo iria para a cama. Então, menos de 2 horas depois da chamada de vídeo, Kristen recebeu uma ligação desesperada de Kirsty. Ela disse a Kristen que Fallon não respondia porque tinha batido a cabeça no escorregador do parquinho mais cedo. Mas o fato é que a mãe de Fallon tinha falado com Kirsty várias vezes desde então, e essa era a primeira vez que ela ouvia falar de qualquer acidente no parquinho. Fallon foi levada às pressas ao Children's Healthcare de Atlanta, e Kristen e Cameron também correram para lá. Os médicos disseram aos pais da menina que os ferimentos dela não eram compatíveis com um acidente no parquinho. Ela tinha uma hemorragia interna imensa e nenhuma atividade cerebral. Uma médica disse que uma criança com esse tipo de ferimentos não teria condições físicas de andar ou funcionar normalmente. Ou seja, os ferimentos foram causados relativamente perto do momento em que Fallon foi levada ao hospital. Infelizmente, os ferimentos da garotinha eram graves demais e ela acabou falecendo. Você é um amor. Kirsty Flood foi presa 2 dias depois e foi acusada de homicídio doloso, homicídio qualificado e abuso sexual agravado. Crueldade contra crianças em 1º grau, crueldade contra crianças em 2º grau, fazer declarações falsas e adulteração de provas. Ela teve a fiança negada agora. Kirsty inicialmente disse à polícia que Fallon estava brincando no escorregador do parquinho, quando, de repente, bateu a cabeça. Ela disse a eles que, quando chegaram em casa, colocou Fallon para dormir porque ela estava agindo de forma estranha, mas ela nunca mais acordou. Foi nisso que você acreditou. Eu imaginei que ela poderia ter caído do escorregador ou algo assim. Ok, então, pra mim, o escorregador, essa coisa, seja lá o que for, isso só soa como, né? Bem, então, tipo, na parte de baixo do escorregador, sabe, a parte de baixo do escorregador. E aí você pode, tipo, quando levanta a cabeça, a única coisa que consigo pensar é isso. Talvez porque notei um pouco de vermelho aqui, nada sério, só um pouco mesmo. Mas foi só isso. Eu fico, tipo, não tem nada sério o suficiente pra ser isso. Tipo, ai meu Deus, eu preciso levar ela correndo pro hospital por causa de uma hemorragia interna, sabe o que eu quero dizer? Tipo, minha filha caiu do topo do parquinho, mas é uma diferença enorme.
Então eu agi como se fosse, sabe, fui junto, deitei ela queria deitar um pouco, então eu deitei ela. Ela tem a própria cama, na verdade, na minha casa eu tenho uma cama para minha filha e uma cama para ela. Deitei ela ao lado da minha filha e depois preparei o jantar, fiz macarrão com queijo e legumes. Ela estava brincando em casa? Quando voltei, ela estava entrando? Ela brincou por um instante e depois quis deitar. Então, no quarto da minha filha, ela tem uma TV, tem coisas que elas adoram, então esse é tipo o cantinho delas, e elas também têm uma sala de brinquedos. Ela foi e deitou só por 1 minuto, e aí eu falei, Fallon, você está com fome? Quer jantar? E ela saiu correndo. Pergunte ao Jeff, não estou gritando. Vai visitar a Cindy? Ela correu para a cozinha. Pensei, talvez esteja com fome. Está bem, ótima. Ela me fez deitar por 1 segundo. Tudo bem, estamos de boa. E então não come. E eu pensei, ai meu Deus, que estranho, sabe? Você estava com tanta fome. Eu não vou te dar doce, sabe? Ou eu vou ficar te dando doce o tempo todo. E tipo, eu fico pensando, será que é isso que os pais dela fariam hoje em dia? Tipo, fácil, a sua saída é doce e salgadinho. Só para facilitar e conseguir comida. Entendo, fico sobrecarregado. Não sou um ótimo pai, mas olha... Não, eu também entendo, mas eu estou exausta e não quero fazer isso com meus filhos. Então, basicamente, eu só estou tentando ter opções saudáveis na minha casa. Ok, legal. Ela não comeu, Harper. Acabei dando toda a comida para o meu cachorro. Literalmente, joguei fora. Ela deu tipo 2 mordidas, acho que ela comeu os legumes e talvez uma conchinha de macarrão. Quase nada. Só dei para meu bichinho porque acabou a ração e não consegui ir ao mercado. Estava tentando fazer o jantar e tudo isso. Não quis deixá-la sozinha, então sentamos lá fora fumando por alguns minutos. Não sei quanto tempo foi, mas não foi muito. Volto lá para ver como ela está e ela está com essa cara. E eu fico tipo, o que é isso? Kirsty também contou às autoridades que seu namorado de 28 anos, Jeffrey Scott Myers, esteve presente por várias horas naquele dia no apartamento deles em Monterey Park. E ele realmente ajudou ela a colocar Fallon em uma banheira fria antes de ligar para o 911, porque Kirsty acreditava que isso poderia acordá-la com um choque. Ela estava com um olhar distante. Eu coloquei ela na banheira por causa do choque, sabe? Entende o que quero dizer? Aquela água fria às vezes pode, sabe, resolver bem rápido. Então, só isso. Ela estava de fralda e ainda de meias. E porque eu não queria assustá-la demais... Coloquei ela na banheira com meias e fralda. Tipo, literalmente, sentei ela assim, tentando... A água fria segurou ela, tipo, pela nuca, assim, e nada. Nem respondeu a água. E aí colocamos ela na banheira por 2 segundos, só rapidinho. Você estava no seu namorado? Sim. Ok. Só uma coisinha rápida. Ele estava me ajudando, tentando fazer tudo no agachamento, colocar ela na banheira por 2 segundos e aí... Você sabe, trazer ela de volta. Eu realmente, quanto a isso, só estou dizendo... Tipo, tenho certeza de que não posso. Danner... Balançando ela, tipo, literalmente balançando ela, segurando ela. Fazendo tudo isso, sabe? Tipo, só o aspecto de conforto. Só tentando fazer, tipo, sei lá, tentando fazer tudo que eu poderia fazer como mãe. Tudo que uma mãe naturalmente faria. E nada estava funcionando. Ok. Não pode, né? Por quê? Nesse momento, depois que você saiu da banheira... Vamos lá. O quê? Não, sério, tipo, o que está acontecendo? Tipo, eu não vi se era tipo veneno ou tipo alguma coisa, tipo algo que você sabe o que quero dizer. Sim. Eles precisam fazer alguns exames nessa garota. Eles realmente precisam, tá bom. E eles precisam fazer alguns exames nela. Não sei o que fazer daqui pra frente, sabe? Eu sou tipo ela, eu sou a babá dela, eu sou tudo isso pra ela. E eu não sei, eu tenho medo da mãe dela. Eu não sei se devo ir até o hospital e dar um abraço nela, ver se era eu mesma. Quer saber todos os problemas dela? Sim.
Tá bom. De acordo com médicos do pronto-socorro, Sim. ela tem uma fratura no crânio. Que fratura no crânio? O cérebro dela está inchado e sangrando. Ela também está com hemorragia interna, de acordo com o médico. Vamos ver aqui. A barriga dela está cheia de sangue. Ela tem uma lesão no fígado, no baço e no cólon e ainda está sangrando ativamente por dentro. Ela não tem função cerebral. Ai, meu Deus, pare. Ela está cheia de hematomas. Pare. Ela está com hematomas por toda a cabeça. A parte externa da cabeça dela é pequena. Ela tem hematomas literalmente ao redor de toda a cabeça. Posso te mostrar fotos. Então, aquela foto que você me mostrou há poucos minutos, ela não está assim agora. Ela está mal. Você acha que é o sangue subindo para a cabeça dela e todas essas coisas? Sabe, quando você está deitada? Quando ela foi deixada aqui hoje cedo? Sim. Como ela estava? Como ela agiu? Você notou algo fora do comum? O pai dela só falou que ela estava gripada. Ah, ele também estava. É só isso. É só isso. Você não viu hematomas na cabeça ou barriga dela? E ela tinha arranhões bem aqui. De um possível arranhão de cachorro? Ela tinha um arranhão aqui e um hematoma aqui. Ok. É isso. Então, sem hematomas aqui em cima. Não. Ok, nada disso era isso. Quero dizer, ela usa o cabelo assim. Ok. Ela literalmente usa o cabelo assim. Eu chamaria. Se eu visse uma brisa na cabeça dela, eu chamaria minha mãe imediatamente. Ok. Eu deixaria o hematoma continuar sendo um hematoma, porque é assim que você tem uma hemorragia interna. Certo? Acontece exatamente assim. Ok. E ela está com hemorragia interna, porque tem lesões no baço, no cólon e no fígado. E pelo que você me contou, a única coisa que aconteceu com ela hoje foi a queda do trenó no Parque Morgan Falls, onde o chão é macio, fofo e elástico. Então eles fizeram desse jeito para que as crianças tecnicamente não se machuquem quando caem. Certo? Os ferimentos que essa criança tem, de acordo com o médico, são agudos, o que significa que aconteceram recentemente. Não havia absolutamente nenhuma chance de isso ter acabado de acontecer. Esses ferimentos na criança não correspondem ao que você disse que aconteceu. Os ferimentos que essa criança tem são resultado de algum abuso grave ou lesão. Há quanto tempo você está com ela hoje? Só fisicamente? Eu nem consigo acreditar. Como exatamente isso poderia ter acontecido? Me diga você, já que não estávamos lá, foi só você com a criança hoje? Eu estava com um monte de gente no parque. Quando ela chegou? Você cuidou da criança sozinho hoje? Eu sempre cuido dela sozinha. Sempre tudo bem? Todos os dias. Nunca houve nenhum problema, nunca. Que horas você pegou ela hoje? Ou ontem agora? 6 horas da manhã? Ah, você ficou com ela o dia todo? Sim. Algo aconteceu que não estão nos contando, porque esses ferimentos não aparecem do nada. Não há absolutamente nada que eu faria a uma criança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você olhar para os meus filhos, eles nunca foram tocados e nunca serão. Eu não acredito em violência. Então, o fato disso ser algo agudo que acabou de acontecer? E você não notou nenhum desses ferimentos na criança antes? Eu o peguei no momento em que o vi e chamei a ambulância. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Muitas coisas malucas podem acontecer.
Se você está preocupada com alguma coisa, a primeira coisa que faz é chamar alguém e ligar para a ambulância. Então, a polícia, é claro, também queria falar com Jeffrey, e ele admitiu que realmente esteve no apartamento da Kirsty naquele dia. Depois, ele foi acusado de crueldade contra a criança e homicídio em 2º grau, ficando preso sem fiança. Um vídeo de vigilância foi realmente obtido de dentro do apartamento da Kirsty e mostrava Jeffrey interagindo com Fallon de uma forma carinhosa. Ele chegou a dizer que ela era como família para ele. E embora a polícia não achasse que Jeffrey tivesse machucado a garotinha de alguma forma, ele ainda foi visto nas câmeras apenas parado de lado, sem fazer nada. Enquanto Kirsty machucava a pequena Fallon, a filha de 3 anos de Kirsty, que era a melhor amiga de Fallon, também estava na sala assistindo isso acontecer com Fallon. Uma autópsia no corpo da garotinha revelou que ela sofreu ferimentos graves que resultaram em sua morte enquanto estava sob os cuidados de Kirsty. Fallon tinha uma fratura maciça no crânio e lacerações no fígado, baço e cólon. Os investigadores também descobriram que, na noite em que Fallon foi levada às pressas para o pronto-socorro, sua babá fez várias buscas perturbadoras em seu celular às 18h38. Ela pesquisou por ajuda mental. Bati no meu filho e me sinto culpada. O que significa ter um impulso repentino de bater em uma criança que não é sua? Que tipo de pessoa gosta de abusar dos filhos dos outros? Psicopatas? Eu mesma vou responder essa. E por que as pessoas abusam? Todas essas pesquisas foram feitas em apenas 1 minuto. Agora, essa não foi a primeira vez que Kirsty teve problemas com a lei. Na verdade, ela já tinha sido presa 5 vezes antes de completar 21 anos. Ela foi presa em novembro de 2012 durante uma abordagem de trânsito, quando foi encontrada carregando Xanax sem receita médica. Ela se declarou culpada pela acusação de drogas e cumpriu 3 anos de liberdade condicional. Mas então, em outubro de 2013, uma juíza revogou sua liberdade condicional depois que ela não cumpriu certas condições, incluindo fazer testes de drogas, pagar multas e taxas e completar suas 150 horas de serviço comunitário. Ela acabou passando apenas 15 dias na prisão por isso, antes de ser liberada sob a supervisão de sua oficial de condicional. E só em 2020, as autoridades já tinham ido ao apartamento de Kirsty 6 vezes por supostos crimes aleatórios, incluindo furto, invasão criminosa e comunicações de assédio. Sobre uma disputa entre locador e inquilino, Kirsty também recebeu recentemente uma notificação do condomínio por administrar ilegalmente uma creche em seu apartamento. E quando ela matou Fallon, estava enfrentando uma ordem de despejo. Então, alguns amigos de Kirsty vieram a público após a morte de Fallon para defendê-la, dizendo que ela era uma mãe incrível e nunca machucaria uma criança. Uma de suas amigas chegou a dizer que as crianças eram o mundo dela. Mas uma mãe que já havia deixado seu filho na casa de Kirsty para cuidados tinha opiniões diferentes. Na verdade, ela disse que sua própria filha contou que Kirsty gritava e batia em sua filha de 3 anos. Kirsty também havia gritado com essa outra menininha e a colocado de castigo. Algo com o qual a mãe dela não ficou nada feliz. E ela realmente tirou sua filha dos cuidados de Kirsty apenas alguns dias antes da morte de Fallon. A mãe de Fallon, Kristen, disse que acredita que a morte da filha foi premeditada. Especialmente porque Kirsty havia mandado uma mensagem para ela há 1h30 daquele dia perguntando se Fallon poderia dormir lá, mas os ferimentos dela só foram causados horas depois. Kristen também disse sobre sua ex-amiga. Ela era uma completa sociopata, escondida atrás dessa máscara de boa mãe e boa amiga. Ela era uma assassina a sangue frio. Kristen disse que foi como se Kirsty tivesse simplesmente surtado de um dia para o outro, e ela não conseguia acreditar no mal que esteve bem na frente dela todos esses anos. Uma página no GoFundMe foi criada para ajudar Kristen Gaunt com as despesas médicas e funerárias de Fallon, e a meta de $10.000 foi rapidamente alcançada. A família também participou do programa Dr. Phil para falar sobre o que havia acontecido com eles.
Quase 4 anos depois, em março de 2024, tanto Kirstie Flood quanto Jeffrey Myers se declararam culpados e receberam 2 sentenças diferentes. Kirstie recebeu prisão perpétua e Jeffrey, 15 anos. Ele terá direito à liberdade condicional em 2036. Kristen disse que sua filha Fallon era a luz da sua vida. Ela afirmou que a morte da filha virou tudo de cabeça para baixo, mudando o que conhecia e pensava. Agora, vê as pessoas de forma muito diferente. Um funeral para Fallon foi realizado em 17 de dezembro de 2020 na casa funerária Poole, em Woodstock, Flórida, e ela foi posteriormente enterrada no Jardim Memorial Rolling Hills, em Winter Haven, Flórida. Desde a morte de Fallon, sua mãe e seu pai tiveram juntos um menino saudável, chamado Asher. E Kristen também havia descoberto recentemente que estava grávida de uma menina. Uma menina que estava prevista para nascer no aniversário de Fallon, 9 de dezembro de 2024. Infelizmente, o bebê nasceu em 23 de agosto, mais de 15 semanas antes do previsto, pesando apenas 660 gramas. E, infelizmente, ela acabou falecendo apenas alguns dias depois. Bem, obrigada por ouvirem a história da Fallon hoje. O que aconteceu com a Fallon é especialmente assustador. A mãe dela conhecia e confiava nessa babá há anos, e ela não fazia ideia de quão maldosa e perturbada essa pessoa realmente era. Ela escondeu quem realmente era por tanto tempo, e é inacreditável como conseguiu fazer isso tão bem. E o fato é que tudo o que Kirstie precisava fazer era ligar para a mãe da Fallon e dizer que as coisas estavam ficando demais para ela lidar, e pedir para ela buscar a Fallon. E essa pobre, doce garotinha não teria perdido a vida. Também fico extremamente triste pela mãe e pelo pai da Fallon, que não só perderam sua doce Fallon de 2 anos, mas também a nova bebê, que nasceu muito antes do tempo. Hannah nasceu em 11 de janeiro de 2015. Seus pais eram Jason Weish e Adrienne Latham. Ela foi descrita como uma garotinha alegre, brilhante e muito esperta. Era uma das crianças mais felizes que já existiu e nada tímida. Ela era muito generosa e empática, especialmente para uma criança de 3 anos. Sempre queria tentar fazer coisas para outras pessoas. Algumas das coisas favoritas dela eram comer cachorro-quente e a Minnie Mouse. Ela também tinha 2 irmãs, Caitlin e Rachel, quando tinha apenas 4 meses de idade. O pai dela, que tinha a guarda exclusiva, perdeu o emprego, já que Jason não tinha onde ficar. Ele levava Hannah para a casa do irmão dele para que ela pudesse dormir lá, e ele dormia no carro. Dizia que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance por suas filhas. Esse período de falta de moradia durou cerca de 2 anos. Então, no início de 2018, Jason teve um pouco de sorte. Ele finalmente conseguiu um emprego, um trabalho na construção civil em Hanover Township, Ohio. O chefe nesse novo emprego também o ajudou a achar uma nova casa para ele e as filhas. O chefe era dono de uma casa na Shank Road, em Hamilton, Ohio, e deixou Jason alugá-la dele. Agora, Lindsay Parton, de 35 anos, era a nova vizinha de Jason. Ela também era nora do chefe de Jason. Então, quando ele descobriu que Lindsay cuidava de crianças durante o dia e que ela poderia cuidar da pequena Hannah, de 3 anos, enquanto ele ia trabalhar, parecia perfeito. Além de ser conveniente para alguém que trabalhava quase 12 horas por dia, Lindsay alimentava Hannah, dava banho nela e ficava com ela quase tanto quanto o próprio pai. Devido à sua rotina de trabalho maluca, na manhã de 8 de março de 2018, Jason ajudou sua filha a colocar o casaco e os sapatos. Em seguida, ele enviou uma mensagem de texto para Lindsay às 6h52 da manhã, avisando que eles estavam a caminho. Lindsay simplesmente respondeu, ok. Jason e Hannah saíram de casa, entraram no carro dele e chegaram à casa de Lindsay apenas 3 minutos após Jason avisar que estavam a caminho. Nesse momento, Jason carregou Hannah para fora do carro. Enrolada em seu cobertor aconchegante, eles entraram na garagem da babá, onde ela aguardava a chegada de Hannah. Jason deu muitos abraços e beijos em Hannah antes de sair, e disse que naquele dia ela queria abraços e beijos extras dele. Jason finalmente se despediu de Hannah, voltou para o carro e seguiu para o trabalho. Lindsay pegou Hannah e começou a entrar em casa quando Jason ainda estava só no final da rua. Exatamente às 7 horas da manhã,
Ele viu que tinha uma chamada perdida de Lindsay. Ou seja, só se passaram 5 minutos desde que ele chegou à casa de Lindsay para deixar Hannah. Ele retornou a ligação de Lindsay, e Lindsay disse a ele que havia algo errado com Hannah. Ela não estava respondendo. Ele imediatamente deu meia volta e correu de volta para a casa da babá. Depois que Lindsay desligou com Jason, ela ligou para o 190. Enquanto Lindsay estava na ligação, ela foi ouvida tentando confortar Hannah. Ela dizia: "Eu te amo, Buttercup. Você vai ficar bem, e eu não acredito que isso está acontecendo. Eu achei que ela estava bem." Eu acho que ele está doente. Coloque dentro. Quantos anos tem Hannah de Lindsay? Ela disse para a operadora do 911 que Hannah simplesmente desmaiou do nada. Ela também fez questão de mencionar que Hannah tinha caído no dia anterior e ficou com um hematoma bem feio no queixo, o que não foi o único ferimento que ela sofreu recentemente enquanto estava sob os cuidados de Lindsay. Voltando para a semana de 4 de março de 2018, Jason tinha conversado com Lindsay algumas vezes sobre alguns hematomas que ele tinha notado em sua filha. Ele só percebeu esses hematomas depois que buscou Hannah na casa de Lindsay. Hannah estava com hematomas por todo o peito e um machucado bem feio no queixo, ele disse. Lindsay disse a ele que isso só aconteceu porque Hannah tropeçou e caiu nas pedras da entrada da garagem. Ela também disse que teve outro dia em que Hannah pisou em um brinquedo com rodas, que escorregou debaixo dela e ela bateu no guidão. Hannah ficou com hematomas ao redor do olho por causa desse incidente. São muitos machucados para acontecerem em um curto período de tempo na creche. Então, assim que Jason voltou para a casa de Lindsay, ele correu até Hannah, que estava deitada no sofá na garagem de Lindsay. E ele tentou fazer com que ela voltasse a respirar normalmente. Jason depois lembrou de repetir o nome de Hannah várias e várias vezes, e então viu ela ter uma convulsão. Quando os paramédicos chegaram, eles notaram hematomas em várias partes do corpo de Hannah, incluindo o peito e os olhos, que pareciam fundos. Hannah foi então levada para o hospital Fort Hamilton. Quando chegou à sala de emergência, ela ainda não respondia e agora não conseguia mais respirar sozinha. A médica imediatamente entubou Hannah e a colocou em um ventilador. Ela também se lembra de ter visto vários hematomas no corpo de Hannah naquele momento. Ele disse que as pupilas dela também não estavam reagindo corretamente e havia sangue atrás dos olhos dela. Aproximadamente 1 hora depois que Hannah chegou ao hospital, ela foi transferida de helicóptero para o centro médico do Hospital Infantil de Cincinnati. Lindsay foi levada para interrogatório. No início, o detetive disse a ela que Hannah estava morta. Nesse momento, ela ainda não estava. Ele só queria ver se provocava alguma reação em Lindsay. Na primeira entrevista, ela disse aos detetives que não sabia o que aconteceu com Hannah. Ela disse que Jason a deixou às 7 da manhã e que Hannah pediu um donut, contou Lindsay. Ela então colocou Hannah sentada no sofá. Nesse momento, ela afirma: Hannah caiu para frente e bateu no chão. Lindsay agora também diz que no dia anterior, Hannah tinha caído na garagem também, mas parecia estar bem. Então, como isso está relacionado? Então, no meio da entrevista, os detetives interromperam o interrogatório e saíram da sala. Durante esse tempo, Lindsay é ouvida dizendo: "Vou para a prisão pelo resto da minha vida." Nós entramos, ela estava na minha frente, ela foi tirar o casaco e simplesmente caiu para a frente. E como eu disse, eu falei: "Hannah, o que você está fazendo?" Eu achei que talvez ela tivesse tropeçado porque eu estava colocando meu roupão no chão. Hannah, eu estou em choque. Hannah, ela é muito inteligente, a Hannah. E que quando ela está em casa com o pai dela, ele está muito ocupado e não consegue dar atenção. Sim. Mas eu fiquei tipo, ela caiu, ela pulou do sofá. Ele fez isso porque ela pulava do sofá o tempo todo. Hannah também é boa. O que quer que tenha acontecido com ela, aconteceu esta semana. Ela tem um hálito muito, muito forte. Ai, meu Deus. Então, o que precisamos é da verdade vinda de você. Sim, ela precisa que eu vá. Como isso ocorreu, assim podemos tratá-la. Estou dizendo a verdade para você. Parece agora que isso está acontecendo no seu armazém, porque precisamos descobrir o que você precisa fazer. Juro por Deus, estou dizendo a verdade. Entramos na casa.
Ela não andava, ela não falava. Com esse tipo de ferimento... Eu prometo que ela está dentro. Acredito que você não está sendo honesta e precisa vir ficar um tempo. Eu só sei que ela foi espancada, essa é a causa da morte dela hoje. Nunca a machucaria. Jason fala a verdade ao dizer que ela se irrita muito lá. Ela sempre volta para casa com hematomas. Não é ruim até ela vir para minha casa com hematomas. E aí, quem a gente acredita? No dia seguinte, os detetives a entrevistaram de novo para ver se conseguiam mais informações ou se a história dela tinha mudado. E claro, mudou. Durante essa entrevista, ela fez declarações sobre disciplinar Hannah de forma excessiva no início daquela semana, além de ter sacudido Hannah na manhã do dia 8 de março. A polícia também mostrou algumas fotos durante essa entrevista com Lindsay. Eram fotos de vários hematomas no corpo de Hannah, do jeito que estavam quando ela chegou ao hospital. Lindsay mais uma vez contou a história de que Hannah tinha caído no cascalho e que muitos dos hematomas eram por causa disso. Ela também contou a história de que Hannah caiu do brinquedo com rodas e ficou com hematomas por causa disso. Ela novamente negou saber o que tinha acontecido com Hannah na manhã do dia 8 de março, quando estava sob seus cuidados. Cerca de 50 minutos após o início da entrevista, Lindsay enfim admitiu que algo mais ocorrera naquela manhã com Hannah. Ela disse que Hannah havia escorregado na porta de entrada entre a casa e a garagem e que tinha batido a cabeça em um degrau de concreto. Lindsay disse que depois disso ela pegou Hannah no colo e foi quando Hannah disse que queria um donut e sentar no sofá. Foi então que Hannah desmaiou. Os detetives disseram a Lindsay que a queda que ela havia acabado de descrever não teria causado os ferimentos que Hannah tinha. Ela então mudou sua história novamente, dessa vez afirmou que estava segurando Hannah. E quando ela abriu a porta entre a garagem e a casa, escorregou no cobertor de Hannah e as duas caíram. Ela disse que Hannah bateu a cabeça no degrau de concreto. Dessa vez foi só de uma altura maior, sabe? Como a polícia tinha dito pra ela que a outra história não ia colar, agora ela mudou pra: "Ah, bom, eu sou mais alta, então isso faz sentido, né?" Ela também mostrou aos detetives um hematoma na própria mão que ela disse ter sido causado pela queda. Os detetives mais uma vez disseram para Lindsay que esse tipo de queda não era suficiente para causar a gravidade dos ferimentos que Hannah sofreu. Então, quando as pessoas caem, você vai ter hematomas nos pontos mais salientes, é tudo direto, você não vai ter hematomas desse lado aqui. E é aí que queremos chegar. Por isso queríamos descer antes e tapar esses buracos. Sim. Porque quero dizer, sinceramente, muitos desses nem são suficientes para cair no chão. Então eu escorreguei no cobertor dela, abri a porta e nós duas caímos. Eu estava segurando a mão dela. Ah, tudo bem. Meus olhos sobreviveram. Bateu do lado dela. Na verdade, bati minha cabeça na porta quando descia. Mas ela bateu o rosto, o corpo inteiro. Eu, você, ela entrou e eu senti que estava indo assim. Mas vou me meter em encrenca, quero dizer, o quê? Eu não sei. Eu bati nela na minha cabeça com a minha mão. Ela pegou todo o dinheiro e jogou no vaso sanitário. E eu não fiz isso por ela. Eu juro que não fiz. Esses estavam cercados e fechados. Ela não queria que eu fosse trabalhar, mas eu dizia, preciso ir. Saí correndo e falei, Hannah, não faça isso, pai tem que trabalhar. Você a sacudiu? Sim, eu a sacudi e lembro de pegar nossas mangas nela e nós brincamos de bola. Com quanta força você a sacudiu? Ela estava com problemas. Mostre sim, você estava bravo. Sim. Lindsay, naquela época, disse que provavelmente sacudiu Hannah com força demais. Por cerca de 1 minuto, ela disse que a cabeça de Hannah estava balançando para todos os lados e que ela provavelmente também a deixou cair. Provavelmente. Enquanto estava na UTI, Hannah nunca recobrou a consciência. Após 3 dias, foi determinado que Hannah estava evoluindo para a morte cerebral. Em 18 de março de 2018, Hannah foi oficialmente declarada com morte cerebral. Eles desligaram os aparelhos de suporte à vida e Hannah foi declarada morta durante a autópsia. Havia hematomas na parte de trás e no lado direito da cabeça de Hannah, sob a pele. Na parte de trás da cabeça dela, havia 2 hematomas adicionais, assim como um hematoma no músculo profundo do pescoço.
Hannah também tinha hemorragias em ambos os olhos, e uma tomografia revelou uma grande hemorragia subdérmica. A causa da morte de Hannah foi uma lesão cerebral traumática devido a uma força contundente e tremenda que atravessou o cérebro dela. Uma queda do nível do chão não teria causado os ferimentos que ela sofreu. Hannah não estaria andando, falando ou se comportando de maneira normal. Depois que essas lesões ocorreram, ela teria ficado inconsciente em questão de instantes. Foram encontrados vários hematomas nos olhos, orelhas, queixo, laterais do corpo, parte superior dos braços e nádegas dela. Dada a condição médica geral dela, foi determinado que essas lesões não foram acidentais e foram resultado de abuso infantil. A forma de morte de Hannah foi homicídio. Em seu relato, Lindsay disse que sacudiu Hannah porque ela estava reclamando que não queria que o pai fosse trabalhar. Ela a sacudiu, pegou-a no colo, apertou-a e então ela caiu. Depois sacudiu Hannah novamente, depois que ela caiu. Lindsay admitiu que estava frustrada. Ela disse que Hannah vinha chorando pelo pai todas as manhãs ultimamente, provavelmente porque você está machucando ela. Claro, ela quer o pai dela, ela demonstrou, sacudindo Hannah violentamente e gritando: "Pare com isso já!" Lindsay diz que sacudiu Hannah até ela parar de reclamar, em relação a alguns dos hematomas ao redor da cabeça de Hannah. Lindsay admitiu que no início da semana ela deu um tapa na cabeça de Hannah porque Hannah tinha pegado o ketchup dela e esguichado no vaso sanitário. Se minha filha de 3 anos fizesse isso, eu provavelmente riria. Ela também admitiu depois que essa história foi inventada. Quem sabe? Em relação ao hematoma embaixo do queixo da Hannah, Lindsay diz que a atingiu 2 vezes. Ela fez algum tipo de movimento de karatê, tipo um uppercut, eu acho, nela, não sei. Os hematomas que estavam no peito da Hannah, que Lindsay havia dito antes que eram do cascalho e de cair na entrada da garagem, ela agora admitiu que foram causados por disciplina física. Ela demonstrou como cutucava a Hannah de forma agressiva e gritava com ela: "Hannah, você sabe o que é certo", sempre que a Hannah fazia algo errado. Ela também mostrou aos detetives como apertava a Hannah na cintura para discipliná-la. Quando perguntaram por que ela fazia essas coisas, ela disse: "Porque a Hannah era travessa e porque eu estava frustrada com meus próprios problemas pessoais." A maioria das crianças de 3 anos é travessa. E se você vai agir assim, então seus próprios problemas pessoais que se danem. Mais tarde, Lindsay disse que não achava que teria problemas por contar aos detetives como ela tinha disciplinado a Hannah dessas maneiras. Porque ela achava que o Jason iria, entre aspas, apoiá-la. Eu não sei de onde veio essa ideia. Ela não achava que teria problemas por cutucar a Hannah tão forte no peito, a ponto de deixá-la com hematomas, apertá-la no meio, bater várias vezes embaixo do queixo dela e sacudi-la. Ela disse que a história sobre ter caído enquanto carregava a Hannah para dentro de casa também era uma mentira. Os detetives logo também descobriram que no dia anterior ao acidente, Lindsay usou o aplicativo do Google no celular para pesquisar como se livrar de um hematoma. Essa pesquisa foi posteriormente encontrada excluída do celular dela. Ela também fez algumas outras pesquisas no Google que não apagou, que foram quais: óleo essencial é bom para hematoma? E Vic Vaporub é bom para hematoma? Na noite do incidente, ela pesquisou novamente como se livrar de um hematoma e depois apagou a pesquisa. Eu fico pensando se ela tinha um hematoma em si mesma, que estava tentando esconder. Talvez o machucado na mão dela, que disse ser de uma queda, tenha sido por ferir a Hannah. Mais uma vez, para que faria isso? Pela 4ª vez agora, Lindsay mudou sua história. Agora ela negou ter causado qualquer dano a Hannah. Ela contou aos detetives que só falou isso na 2ª entrevista para proteger as pessoas. Os detetives estavam perguntando se o marido dela ou o Jason poderiam ter machucado a Hannah, então ela disse que estava apenas protegendo eles, certo? Você assumiria toda a culpa e inventaria histórias sobre os hematomas da Hannah só para protegê-los. Você é uma pessoa tão boa assim, tenho certeza. Quando o caso foi a julgamento em abril de 2019, o advogado da Lindsay tentou jogar a culpa no Jason. Eles citaram que Jason já havia mentido para a polícia durante a investigação, mas não sobre algo importante. Pelo que sabemos, Jason foi questionado sobre o que fez na noite anterior ao incidente da Hannah. Quando ele falou com os detetives pela primeira vez, disse que tinha ido ao Walmart comprar leite para a Hannah pouco antes de ir depor.
Ele disse que o amigo dele, Chris, lembrou que na verdade não foi isso que aconteceu. O amigo dele, Chris Davis, ficou na casa deles naquele dia, 7 de março, e o Jason foi buscar a Hannah às 19 horas na casa da Lindsay. Depois de buscar a Hannah, o Jason e a Hannah levaram o Chris de volta para a casa dele, que ficava em Fairfield, Ohio. Depois, voltaram para casa, deitaram-se no sofá e adormeceram juntos. Nesse ponto, a Lindsay já tinha feito tantas declarações incriminatórias que isso nem chegou a ser considerado. Em 12 de abril de 2019, o júri condenou Lindsay Parton em todas as 6 acusações pelas quais ela havia sido indiciada, incluindo 2 acusações de colocar uma criança em perigo. Isso foi pelos 2 dias anteriores ao incidente com a Hannah. Ela havia admitido todas essas coisas que fez com a Hannah. Então, essas 2 acusações foram por isso. As outras 4 acusações foram pelo que aconteceu no dia 8 de março. E por isso, ela recebeu mais 2 acusações de colocar uma criança em perigo, homicídio culposo, além de assassinato. Ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, após 18 anos. A sala do tribunal estava completamente cheia, incluindo muitos membros da família de Hannah, que usavam camisetas azul claro com asas de anjo e uma auréola para Hannah. Lindsay Parton tentou recorrer de sua condenação no final de 2020, no entanto, o tribunal manteve sua decisão. A família e os amigos de Lindsay não acreditam que ela poderia ter feito isso com Hannah. Eles acham que ela é inocente. A advogada dela também diz que ela não tinha antecedentes criminais. E quando era criança, ela foi líder de torcida e escoteira. E um velório para Hannah foi realizado na funerária Cooper em 22 de março de 2018. Também houve uma soltura de balões feita para ela naquela noite. Hannah foi enterrada no cemitério Rest Haven. O pai dela também criou uma nova organização sem fins lucrativos chamada Fundação Hannah Strong. O objetivo da fundação é ajudar vítimas de abuso infantil. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Hannah hoje. Essa história é assustadora para muitos pais por aí. Você sempre quer acreditar que seu filho está seguro enquanto está longe dele. E pensar que alguém poderia estar machucando seu bebê pelas suas costas e você não sabia disso é aterrorizante. A pobre Hannah estava apenas agindo como uma típica criança de 3 anos e nunca deveria ter sido punida. Pelo fato de Lindsay estar passando por problemas pessoais na época e não conseguir controlar a paciência, isso é desprezível. Obrigada a todos os apoiadores de Um Mundo Cruel. Agora tem ainda mais de Um Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/awecatworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.